Olá e bem-vindos. Vamos imaginar uma coisa. Uma cidade, no pico da sua riqueza, um verdadeiro motor económico alimentado pelo mar. E agora imaginem essa mesma cidade a levar com uma crise tão, mas tão profunda que quase a faz desaparecer. Parece um filme, não é? Pois, mas esta é a história bem real e incrível de reinvenção de Tavira. Ora bem, vamos a isto. A grande pergunta é mesmo esta. Como é que uma potência comercial, um dos pontos centrais do Algarve, chega a um ponto de quase ruína? A resposta já se está a ver. Não foi uma coisa só. Foi antes uma série de golpes que, todos juntos, acabaram por mudar o destino da cidade para sempre. Pois, para percebermos bem a dimensão desta queda, primeiro temos de olhar para o quão alto Tavira conseguiu chegar. Vamos então fazer uma pequena viagem no tempo até à sua Era de Ouro, uma altura em que a prosperidade parecia que nunca ia acabar. É que Tavira não era só uma cidade à beira-mar, era um dos grandes motores económicos do Algarve. A vida da cidade, a sua riqueza, o seu poder, vinha tudo do mar. O porto, esse, fervilhava de atividade. E a indústria da pesca do atum era uma fonte de dinheiro que parecia mesmo não ter fundo. Era, sem dúvida alguma, o coração do comércio de toda a região. E depois chegou o século XIX, e com ele uma série de golpes absolutamente devastadores que todos juntos puseram a cidade de joelhos. E como disse há pouco, não foi só uma coisa. Foi mesmo uma combinação fatal de fatores que começou a destruir toda aquela glória. O primeiro golpe, e se calhar o mais duro de todos, foi o colapso total da sua indústria principal. E a coisa deu-se em cascata. As frotas de atum começaram a desaparecer. E não era só porque havia menos peixe, mas também por razões económicas. Vejamos, em 1830 o mercado foi liberalizado e lá se foi o monopólio que lhes dava tanta vantagem. E como se não bastasse, a falta de investimento em tecnologia nova deixou-os completamente para trás. Basicamente, o grande pilar da economia de Tavira ruiu. E como se a crise económica não chegasse, a própria natureza parece que se virou contra a cidade. O rio Gilão, que era a sua autoestrada para o mundo, começou a encher-se de areia. Este processo, o assoreamento, tornou a entrada do porto impossível para os grandes navios de comércio. A porta de Tavira para o mundo estava, literalmente, a fechar-se à chave. E enquanto Tavira lutava com unhas e dentes para sobreviver, as cidades vizinhas, como Faro e Olhão, estavam a crescer a olhos vistos. Estavam a tornar-se os novos centros económicos da região. Ou seja, o problema não era só Tavira estar a cair, era estar a ser ultrapassada, a perder importância, a deixar de ser a cidade principal do Algarve. Chegados a este ponto, com um futuro que parecia mesmo muito negro, Tavira viu-se forçada a escolher. Ou desaparecia do mapa, ou se reinventava de uma ponta à outra. E foi precisamente aqui que a história deu uma volta espetacular. A cidade começou uma reorientação económica profundíssima. A solução passou por uma mudança radical. Tavira teve de deixar para trás uma economia de produção, a pesca, o comércio de bens, e abraçar uma economia de serviços. É o que chamamos de setor terciário. E o que é que isto quer dizer na prática? Bem, significava encontrar maneiras novas de ganhar dinheiro, apostando tudo o que tinham no turismo, na cultura e no comércio local. E esta é, se calhar, a parte mais bonita de toda esta transformação. A cidade, que sempre viveu de cara para o mar, para o que vinha de fora, foi obrigada a olhar para dentro de si mesma. O mar, que lhe tinha dado-se tudo, agora tinha-lhe tirado o sustento. A resposta para o futuro, bem, essa não estava lá fora no oceano. Estava nas suas próprias ruas, nos seus edifícios, nas suas memórias. E foi precisamente ao olhar para dentro que Tavira encontrou um novo tesouro. A sua herança histórica, que era vastíssima mas que estava ali um pouco esquecida, tornou-se o grande motor da recuperação e a base para uma identidade completamente nova. E que tesouros eram estes, afinal? Bem, tínhamos de tudo. As ruínas do castelo islâmico, as igrejas lindíssimas do século XVI, a arquitetura pombalina super elegante do século XVIII e, claro, a beleza natural da Ria Formosa e as praias da ilha de Tavira. Cada um destes elementos foi, de repente, redescoberto como uma peça de um valor imenso. E aqui é que está a grande jogada da estratégia. Aqueles edifícios que eram só parte da paisagem, testemunhas de um passado glorioso, transformaram-se nos grandes pilares de uma nova indústria turística. A história, literalmente, passou a ser o produto que Tavira tinha para vender. E assim chegamos aos dias de hoje. E hoje a identidade de Tavira não se consegue separar desta jornada incrível de queda e de renascimento. É uma identidade que foi construída na resiliência.
Se olharmos para a Tavira de hoje, a sua identidade económica é muito clara. Quase metade da sua força vem do turismo cultural, que aproveita todo aquele património. Depois temos o turismo de natureza, com a Ria Formosa. O comércio e os serviços vêm dar apoio a tudo isto. E, muito importante, há um foco enorme na conservação. A cidade percebeu uma coisa fundamental: o seu futuro depende, e muito, de proteger o seu passado. No fundo, a história de Tavira pode resumir-se nisto mesmo. A cidade não se limitou a sobreviver, foi muito mais longe. Adaptou-se. Conseguiu transformar as suas maiores fraquezas em forças e tornou-se um exemplo incrível de como uma comunidade se pode reinventar quando as coisas correm mal. E talvez o mais impressionante de tudo seja isto. A cidade não varreu o seu passado difícil para debaixo do tapete. Muito pelo contrário. Agarrou nele e meteu-o na sua nova história. O legado da pesca do atum, as marcas das catástrofes antigas, hoje são atrações turísticas. As cicatrizes da cidade fazem agora parte da sua beleza e da sua história, que é, convenhamos, fascinante. Esta história é fantástica e, claro, há muito mais para descobrir. Por isso, não deixe de consultar a descrição do vídeo no YouTube para encontrar informações complementares e uma análise ainda mais detalhada. Toda esta análise foi possível graças ao excelente trabalho de pesquisa e desenvolvimento de Albino Garcia Monteiro.